Amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá, hoje terça-feira, e como toda terça-feira, o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Hoje, 24 de setembro, Ontem, 23 de setembro, começamos a primavera, Então, começou-se aquela estação do ano que a grande maioria das pessoas acham que é a melhor estação do ano. Por quê? Porque aí começa a aparecer mais o sol, A gente já vê as flores, se desabrochando, Os jardins mais floridos, os pássaros, eles ficam mais frequentes. A gente vê que pelo voar dos pássaros a alegria que se dá na natureza. E também começa uma estação propícia para as atividades ao ar livre. E nós escolhemos justamente hoje para falarmos sobre as 9 principais doenças que aparecem na primavera, justamente para que você que nos assiste ficar atento das doenças mais comuns dessa estação do ano. Como você sabe, nós já falamos nos programas anteriores que cada estação do ano tem aquelas doenças que aparecem mais. No caso do inverno, que terminou no dia 22, são aquelas doenças respiratórias, principalmente a broncopneumonia, pneumonia, a bronquiolite naquelas crianças menores até 1 ano e meio, até 2 anos, Então, iniciando-se a primavera, nós temos aquelas doenças mais comuns nessa estação do ano. Apesar de ser uma estação do ano que, como eu disse, a grande maioria das pessoas gostam, nós temos que tomar cuidado com a primavera, porque é a estação do ano que começam a aparecer aquelas doenças que mais confundem não só você, não só a população que nos assiste, mas também a nós, médicos, e principalmente, eu posso dizer, aos pediatras. Por quê? Porque são doenças que acontecem mais em crianças comparadas com os adultos. Vocês querem ver? Então, nós precisamos ficar atentos com essas 9 doenças. Catapora, a primeira doença, que começa a aparecer mais nessa época do ano. Então, tem uma criança, por exemplo, que está na creche, tem catapora, e aí já começa a passar para outras crianças. Então, a catapora é uma doença também de alta contagiosidade, quer dizer, a pessoa pega com facilidade, E a catapora tem vacina, certo? Então, depois de 1 ano, tem a vacina contra a catapora. E o que é a catapora? A grande maioria já conhece a catapora. Ela começa com febre, daí começam a aparecer no rosto, nos membros superiores, nas perninhas, algumas bolinhas, parecem gotinhas de orvalho. São vesículas ou bolhas pequenas que não tem pus, é uma aguinha, semelhante como se fosse uma aguinha ou uma aguinha turva. Então começa a formar, de início parece uma picadinha,
de pernilongo, né? Só que picadinha de pernilongo não tem febre antes. Então a pessoa tem a febre, começam a aparecer algumas lesões tipo picadinha de pernilongo, e aí depois de um dia já começa o quê? A aparecer essas bolhas pequenininhas. Aí aparece no rosto, na orelha, algumas vezes dentro do ouvido, no couro cabeludo, algumas vezes até dentro da boca, né? Então isso aí é causada pelo vírus da cachumba. Desculpe, da catapora, tá? Da catapora. Então, essa catapora, ela tem uma particularidade de diminuir também a resistência do organismo. E a catapora, ela, nessas crianças que tomam muitos medicamentos à base de cortisona, né? Tipo a prednisolona, por exemplo, que infelizmente a população tem dado para as pessoas, para as crianças principalmente. A prednisolona compra na farmácia sem receita, achando que é só para tosse, que é para isso, para aquilo. Quer dizer, começa a dar muita prednisolona e aí acontece da catapora se exacerbar. E a catapora, 95% dos casos de catapora, elas têm uma evolução boa. O que é uma evolução boa? É uma evolução que demora 10, 14, 15 dias, mas além da coceirinha que dá, além da febre, né, a tendência é melhorar espontaneamente. Mais ou menos 5%, a gente precisa tomar muito cuidado com a complicação da catapora, porque pode levar ao óbito. Principalmente quem? Principalmente em crianças que ficam tomando muito medicamento à base de cortisona, ou crianças ou adultos que estão submetidos a tratamento quimioterápicos ou imunossupressores, que a gente fala, faz com que a imunidade do organismo caia muito, e aí uma simples catapora, entre aspas, pode ocasionar o óbito. Então, né, principalmente as pessoas antigas falavam: é bom ter catapora quando criança, porque aí já tem, e aí não tem mais. Realmente, né, a catapora, via de regra, você só tem uma vez, tá? Então dá uma imunidade permanente. Agora, não é assim, vamos pegar que é melhor. Não, é melhor não ter, é bom vacinar, tá? Por quê? É um risco que existe nas complicações. Então, com a chegada da primavera, aparece mais frequentemente a catapora. E algumas doenças são comuns também. Por exemplo, pela polinização das flores causadas pelos pássaros, né? Muito pólen no ar. Poeira doméstica, porque aí não tem muita chuva, é mais vento, é sol, né? Muita poeira. O pó doméstico, o pelo do animal doméstico, cão, gato, né? E com esse ventinho que dá, quer dizer, tudo isso aí fica no ar, essa impureza, e essas impurezas podem ocasionar manifestações alérgicas. Manifestações alérgicas tipo, no olho, conjuntivite. E conjuntivite que você pode passar para outras crianças ou para o adulto. Então, por isso que quem pega uma conjuntivite, por questão
de precaução, a gente separa daquele ambiente coletivo. Por quê? Porque isso você pode transmitir para outras pessoas, principalmente criança. Além da conjuntivite, a rinite. Ora, se tem muito pó, existem muitas impurezas no ar, as pessoas que têm a rinite alérgica, né? E todos sabem que a rinite alérgica dá muita coceira no nariz, coriza, muitas vezes até lacrimejamento e muito espirro. A pessoa fica espirrando com frequência, parece que não para, né? É mais pela manhã ou mais no período da noite. Enfim, o quadro da rinite, ela fica mais frequente nesse período da primavera. No caso, por exemplo, da asma. O que é a asma? O pessoal confunde asma com bronquite, tá? Mas na verdade asma é uma coisa, bronquite é outra coisa. A asma é a inflamação dos brônquios, mas de origem alérgica. Então, essas impurezas do ar, né? Esse vento que levanta todo esse pó, pode manifestar uma crise de asma nas pessoas, nas crianças principalmente, que têm essa doença da asma. Então veja bem, catapora, que é causada por vírus, conjuntivite alérgica, mas que isso aí pode piorar, né? E começar a infectar e passar para outras pessoas. Rinite alérgica e asma são as doenças que aparecem, que vai começar a aparecer nessa primavera com mais frequência. Não é que em outras estações não apareçam, mas na primavera é mais. Lógico que o tratamento para cada caso tem um tratamento específico, e aí o seu médico, logicamente, é que vai orientar, sabendo que, no caso da conjuntivite, evite o máximo de coçar, porque você pode lesar o olho, porque coçar é gostoso, mas é perigoso, tá bom? Tá certo? A rinite alérgica, infelizmente, o pessoal só trata quando começa a atacar, mas é uma coisa que tem que fazer o tratamento no período que não tem crise, também tem que estar num tratamento de suporte, para não tratar só no período agudo. E na asma também um tratamento de manutenção, para quando chegar na primavera, não ter esses quadros mais intensos, correto? Agora, veja bem, outra coisa que nós temos nessa estação do ano, na primavera, nós vamos ter caso de cachumba. Também muitas pessoas conhecem a cachumba. A cachumba também é mais comum em crianças, tá? Então, como que é a cachumba? Começa a inchar essa parte aqui do lado, perto da mandíbula, né? Primeiro começa com febre, começa com dor, e aí a pessoa amanhece com um dos lados mais inchados. Não é que só pega um lado, pega os dois, só que um lado está mais evidente que o outro, tá? Então é a inflamação das glândulas parótidas, que são glândulas que fabricam a saliva. Então, qual é o perigo da cachumba? O perigo da cachumba é dar, por exemplo, uma complicação do pâncreas, a pancreatite, uma coisa muito grave. Pode acontecer da pessoa ou da criança com cachumba, se for do sexo masculino, né? O povo fala assim: a cachumba pode descer. O que significa isso? O micróbio, o vírus pode atingir, no caso do sexo masculino, os testículos, tá bom? E
podendo inclusive levar à esterilidade, aí dá uma orquite, então o testículo fica inflamado, e se for no caso do sexo feminino, o vírus da cachumba pode, entre aspas, descer e pegar o ovário, levando a essas consequências também. Então, por isso que a gente fala repouso. Também passa de uma pessoa para outra. E outra coisa, no caso da cachumba, além da febre muito alta que dá durante vários dias, tá? Não tem lesão nenhuma de pele, mas tem o inchaço. A cachumba pode complicar e levar até a meningite, ou algumas vezes a surdez. Então, a gente está falando de doenças comuns que a grande maioria já viu, e eu acredito que todos já ouviram, mas precisa tomar cuidado. Então, o objetivo nosso aqui não é fazer pânico para ninguém, pelo contrário, é só alertar você que nos assiste, você divulgue aos seus parentes, amigos, né, as doenças que são mais comuns nessa primavera. Então, já falamos da catapora, que são aquelas bolinhas de água, da cachumba, né, do inchaço do lado do rosto, da conjuntivite, cuidado para não coçar, da rinite, dos espirros, né, do lacrimejamento, e também da asma, que pode levar a dificuldade respiratória, falta de ar, e realmente é um quadro muito grave, tá certo? Então falamos dessas 5 doenças já, faltam 4. Eu deixei essas 4 justamente pela importância do momento, porque são 4 doenças que a população vai confundir muito, vai achar que é uma coisa só, e alguns médicos no início vão ter dificuldade de dizer o diagnóstico, não é? De uma forma certeira logo na primeira consulta. Então, eu estou falando isso porque são 4 doenças, né, que elas se confundem. São 4 doenças que dão vermelhidão no corpo. Aí todo mundo vai falar: sarampo. É sarampo, né? Tá com febre e aparece o vermelhidão, o pessoal já acha que é sarampo. Então é justamente essas orientações que nós vamos dar para essas 4 doenças. As 4 doenças mais comuns nessa primavera: sarampo, rubéola, roséola e a escarlatina. A escarlatina é a única doença causada por bactéria e que precisa tomar antibiótico, tá? Mas vamos falar então dessa escarlatina. A escarlatina, ela começa com febre alta, muita dor de garganta, não é? A amígdala fica infeccionada, dentro da boca fica toda pintada de vermelho, parece um morango lá dentro, perto da amígdala, e a pele, o rosto, parece aquele vermelhidão do sarampo, aí que confunde tudo. Mas o médico não confunde, por isso que você precisa ir no médico. Aí nesse caso, pelo exame clínico que o médico fará, ele vai dizer: olha, esse caso é escarlatina, então vai ter que tomar um antibiótico. E para o caso de escarlatina, o antibiótico de primeira escolha, digamos assim, é a penicilina benzatina, conhecida pelo benzetacil mesmo. Aí o pessoal chega: benzetacil, não,
é o primeiro remédio, é o remédio mais eficiente para a escarlatina. Por quê? Porque a escarlatina, que é causada pela bactéria, essa bactéria pode causar problema no coração, pode causar problema no seu rim, os órgãos principais que esse micróbio gosta, coração e rim. Para você não está sabendo, você está vendo que aquilo lá, você acha até que é sarampo, mas não é, é escarlatina. Então precisa tomar antibiótico, correto? Então, a escarlatina, ela dá febre muito alta, e aquele grosseiro não coça. Agora, vamos falar, já que falamos do sarampo, vamos falar do sarampo que também ocorre na primavera. Por isso que teve a campanha da vacinação, né? Mês passado, que é justamente para isso, tá? Teve aquele surto de sarampo, a mídia toda divulgando, né? Mas é porque agora começa mesmo a época do sarampo. Perdeu a vacina? Está perdendo o trem então, porque o trem já passou. Agora vamos ver, né? Mas vamos falar do sarampo, que nós já falamos do sarampo. Só para recapitular, o sarampo dá febre alta, começa com febre alta alguns dias antes, tosse, irritação nos olhos, tá? E depois começa a aparecer aquelas manchas avermelhadas, tá certo? Que vai pelo rosto, atrás da orelha e vai descendo pelo corpo, tá? Mas as características fundamentais é febre alta, tosse, os olhos bem vermelhos, tá? É isso que caracteriza o sarampo. Mas o sarampo é causado por vírus e também tem uma alta contagiosidade, quer dizer, pega com facilidade, tá bom? Então, escarlatina. Por que escarlatina? Porque a pele fica a cor avermelhada, tipo é o vermelho escarlate que a gente fala, né? O escarlate é vermelho, correto? Falamos do sarampo. Tem uma outra doença que é a rubéola. A rubéola, ela já é um pouquinho diferente. A rubéola, a febre, que a rubéola é causada também por vírus. Então a rubéola começa com uma febre um pouquinho mais baixa. Depois de alguns dias a gente começa a ver que aparecem algumas ínguas. Aí tem um pouquinho de mal-estar, pode dar um pouquinho até de coriza, e aí começa a aparecer aquela mancha avermelhada, tá certo? E é uma mancha um pouco mais, digamos assim, mais branda, correto? E além das ínguas que podem ocorrer, as pessoas podem ter dores articulares. É transmissível também de uma pessoa para outra, tá? Então, quando aparece a rubéola, a primeira coisa que o povo fala é sarampo, não pensa na rubéola, correto? Então vai ser uma confusão para a população, e é justamente isso que a gente está orientando, tá? Não pensa logo no sarampo, que tem outras doenças. E outra doença que confunde tudo para você, mas o médico sabe direitinho como orientar, é o que a gente chama de roséola, muito comum em criança. Como é que começa a roséola? Começa da seguinte forma: criança, principalmente até 2 anos, 3 anos, ela começa a ter febre alta. Primeiro dia com febre, a mãe dá um remedinho. Segundo dia com febre, a mãe acha que um tipo de remédio para febre não está funcionando, troca de remédio, dá o remedinho de febre, e aí começa a aparecer um vermelhidão. Aí a família fica pensando: deve ser alergia por aquele remédio que eu dei. Isso aqui é sarampo, tá certo? Então o médico, examinando, vendo as condições gerais da criança, o médico vai dizer: não,
Isso aí não é sarampo, isso aí não é rubéola, isso aí não é escarlatina, isso aí é a roséola, tá? E também não coça, só a rubéola que pode coçar um pouquinho, tá? E o sarampo coça mais, tá bom? Depois daquela fase de descamação, né? O sarampo coça mais. Então, veja bem, 4 doenças que vão te confundir: sarampo, rubéola, escarlatina e roséola. Vai ser uma confusão para você, mas não se preocupe. Existe a unidade básica de saúde, existe, não é, o seu médico do convênio, eles certamente estão preparados para te orientá-lo e dizer para você qual é o melhor caminho. Então, além dessas 4 doenças que são bem semelhantes, que dão esse vermelhidão, nós temos aquelas 5 que nós falamos, né? Varicela ou catapora ou varicela, cachumba, conjuntivite, rinite alérgica e asma. Essas 9 doenças são as que mais aparecem nesse período da primavera. E o que é que a gente quis alertar aqui é o seguinte: prevenção: sarampo, cachumba, rubéola e catapora, vacina, tá certo? Quem vacinou direitinho está bem protegido. Isso não significa que não vão ter. Se tiver, muito provavelmente de uma forma bem leve, tá certo? Então, tá na dúvida, apareceu mancha vermelha, não fica falando, é sarampo. Não, vai no médico, o médico vai orientar. Então, nessa estação do ano que está se iniciando, né? Uma estação do ano bonita, infelizmente tem as suas doenças que a gente tem que tomar essa precaução. Então, eu acredito que com essas informações você fica mais preparado para atravessar essa primavera de uma forma bastante mais tranquila, porque sabendo dessas consequências, certamente você vai procurar assistência médica no momento correto. Por hoje é só, semana que vem tem mais. Na próxima terça-feira, o nosso encontro semanal. Se essas informações forem importantes para você ou para os seus parentes que têm principalmente crianças, não é? Repasse e compartilhe para eles. Correto? Obrigado, até a terça-feira.